Boa noite. Boa noite a todos, aos que já estão acompanhando, aguardando chegar mais colegas aqui para acompanhar a live. A live agora diz respeito a uma série de lives sobre direito penal econômico. Tivemos a primeira live com a doutora Heloísa Estelita. Agora teremos a segunda e ele já está aqui, o professor doutor Guilherme Brenner Lucchesi. Vou estar convidando aqui para participar da live, só um momento. Boa noite, professor. Salve, Alan, tudo bem? Como vai? Como vão todos os amigos de Maringá? Muito bem, professor. Agradecemos aqui mais uma vez. Estando nós dois online por aqui, estão todos me ouvindo bem? Ouvindo bem o professor Lucchesi? Então, eu os cumprimento. Boa noite a todos. Aos que não me conhecem, eu me chamo Alan Felipe, eu sou advogado criminalista. De início, quero agradecer ao nosso convidado, o professor Dr. Guilherme Brenner Lucchesi, por ter aceito o convite. Boa noite, professor, mais uma vez. É uma honra. Boa noite. É uma honra estar dividindo com o doutor esta live. Eu agradeço ainda, na pessoa do Dr. Everton Caldeira, secretário-geral da OAB Maringá, a cada um dos membros da diretoria, demais advogados, advogadas, também aos amigos colaboradores da subseção. Além disso, um especial agradecimento a cada um de vocês que estão me acompanhando, e acompanhando também o querido professor Lucchesi. Eu cito aqui alguns amigos que eu tenho já desde a graduação, amigos advogados aqui da subseção. Agradeço especial a cada um de vocês. Como já mencionado por aqui, divulgado, recebemos hoje o Dr. Lucchesi, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, tendo se doutorado justamente, não é professor, com o tema cegueira deliberada, sendo, portanto, uma autoridade no assunto. Ele lançou um livro na área, que é leitura obrigatória para quem atua ou pretende atuar no direito penal econômico. O professor tem mestrado realizado nos Estados Unidos, tendo atuação forte no estado de Nova York, sendo advogado também credenciado por lá, além de estar inscrito na OAB Paraná. É presidente também do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, professor de processo penal pela Universidade Federal do Paraná. Enfim, mais uma referência que trazemos aqui no direito penal econômico para esta série de lives organizadas sobre o tema. O tema de hoje, como já divulgado, é cegueira deliberada no direito penal econômico. Sem mais delongas, passo a palavra ao professor Guilherme para a sua explanação. Será também em forma de diálogo, então eu deixo aberto aos convidados para que encaminhem os seus questionamentos. Sendo possível, estarei encaminhando ao professor para podermos debater com vocês. Muito obrigado novamente. A palavra a você, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço, Alan. Muito boa noite a você, muito boa noite a todos que nos acompanham. Eu pude ver aqui durante a tua muito gentil introdução, vários colegas, vários amigos entraram. É uma alegria cumprimentar todo o pessoal de Maringá, todo o pessoal da região, do norte do Paraná. Vi aqui que uma das doutoras é de Guarapuava, né? Muito legal ver todos os nossos amigos aqui do interior do estado presente. É uma alegria participar deste programa, é uma grande alegria estar aqui mais uma vez atendendo ao chamado da OAB Maringá, a cidade Canção, né, uma cidade que eu tanto admiro, a cidade bonita aqui do nosso estado, assim como todo o norte do Paraná. Como o doutor Alan colocou logo no início, o nosso tema é a cegueira deliberada, né? Esse foi o tema da minha tese de doutorado, defendida em 2017 na Universidade Federal do Paraná.
E o meu objetivo, durante esse estudo, durante esse trabalho, foi desvendar o que exatamente os nossos tribunais estavam fazendo quando eles davam as suas decisões, quando eles embasavam as suas condenações, nessa chamada teoria da cegueira deliberada, se é que nós podemos chamá-la propriamente de uma teoria. E aquilo sempre me incomodou muito. Eu tenho acompanhado o desenvolvimento desse tema desde 2007, então antes mesmo de eu fazer o mestrado, já estava no meu radar essa questão relativa à cegueira deliberada. Eu pude acompanhar, na época, eu ainda estava na graduação, mas eu pude acompanhar, trabalhava com um professor de Direito Penal aqui de Curitiba, o professor Rodrigo Sanches Rios, que estava muito atento à decisão dada pela Justiça Federal de Fortaleza a respeito do julgamento do assalto ao Banco Central. Agradecer aqui o comentário ao amigo grande Antônio Medeiros. Agradeço aí a tua sempre gentil participação aqui nos nossos encontros, Medeiros. Um abraço. Então, a gente analisou esse julgamento do caso do assalto ao Banco Central em Fortaleza e viu que houve o reconhecimento de dolo eventual numa situação de lavagem de dinheiro. O caso do assalto ao Banco Central, eu imagino que todos vocês conheçam, ainda aqueles de vocês que talvez fossem um pouco novos lá em 2005, foi um caso que ganhou a mídia mundial porque foi um dos maiores assaltos a banco praticados na história, não do Brasil, do mundo. Foram subtraídos mais de 160 milhões de reais em notas de 50, sem que uma única arma tivesse que ser disparada. Esse dinheiro foi dividido entre os coautores e partícipes daquele furto, e uma parte daquele dinheiro, cerca de 980 mil reais, foi utilizada para comprar veículos. 11 carros foram comprados num sábado. O assalto, o furto ao banco aconteceu numa noite de sexta, só foi descoberto na segunda, quando abriram a Casa Forte, e no sábado foram pagos 980 mil reais em espécie. Notas de 50 reais foram deixados em um saco de ráfia dentro do escritório da concessionária, e os vendedores daqueles carros, os proprietários da concessionária, foram acusados de lavagem de dinheiro. O juiz federal da Vara Federal de Fortaleza condenou os dois por lavagem, entendendo que eles converteram em ativos lícitos recursos que haviam advindo da prática de crime, e essa é uma decisão que, sob o aspecto da lei de lavagem, é muito complicada, porque nós ainda falávamos na existência de crimes antecedentes típicos e bem definidos, a dissertação do professor Pitombo na USP, a tipicidade do crime antecedente na lavagem é muito importante aqui nesse ponto, e nós não tínhamos uma daquelas condutas que era definida como crime antecedente na lavagem, era um furto qualificado cometido contra uma unidade aí da União Federal. Porém, não era um crime contra o sistema financeiro, não era nada do gênero. Tá? Então, houve a condenação por lavagem e o magistrado compreendeu naquela época que, ainda que fosse impossível, ele reconheceu isso, ainda que fosse impossível que os proprietários da concessionária soubessem que aquele dinheiro pago tinha advindo do furto ao Banco Central de Fortaleza, porque eles sequer sabiam que o furto tinha acontecido, entendeu que pela maneira esquisita em que o pagamento foi feito, eles deveriam, no mínimo, ter desconfiado da procedência criminosa e deveriam ter se abstido de realizar aquela negociação. E, portanto, condenou eles a penas bastante altas nos termos da lei de lavagem de dinheiro. Essa sentença nos chamou muita atenção porque vimos que estavam tratando uma situação de desconhecimento como se fosse dolosa, e esse magistrado, ao fazer isso, aplicou pela primeira vez que se tem notícia no Brasil a chamada teoria da cegueira deliberada. Isso nos chamou sempre muita atenção. Muito se dizia que a cegueira deliberada tinha como origem o sistema jurídico norte-americano, e naquela época eu ainda não tinha tido a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, mas sabia das diferenças que havia entre o nosso sistema e o deles. Sabia que nós trabalhávamos com categorias que eram muito próprias a nós, muito próprias à nossa tradição jurídica,
e estava se trazendo uma questão de fora, né, fazendo uma circulação de modelos aqui que não atendia muito bem à lógica do nosso direito, e vimos, pô, precisamos estudar essa história de willful blindness. O que é isso, né, e o que isso permitiria que a gente identificasse dolo eventual para uma conduta criminosa ocorrida no Brasil. Essa sentença tem uma série de problemas, né? Não só com relação a tipos da lavagem, a própria fundamentação da sentença é bastante esquisita. Ela simplesmente transcreve 4 páginas, ipsis literis, entre aspas, né? Não constitui plágio, mas transcreve 4 páginas de um artigo que foi escrito sobre tipo subjetivo de lavagem, e ela simplesmente pega os fatos e invoca aquele comentário doutrinário que a sentença faz para dizer, essa conduta equivale àquilo que os americanos apontam como lavagem de dinheiro, cegueira, o willful blindness, cegueira deliberada, portanto eles agiram com dolo eventual, portanto condeno eles por lavagem de dinheiro. Essa sentença foi reformada pelo TRF, pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Recife, porque entenderam que aquilo consistia em responsabilidade penal objetiva, mas o TRF diz a teoria da cegueira deliberada por si só não é incompatível com o direito brasileiro. Então isso gera todo um universo de análise bastante interessante. E a partir desse caso, várias outras decisões se seguiram. Tivemos uma série de decisões do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, que aplicou cegueira deliberada para casos de corrupção eleitoral, para casos de compra de votos. Nós tivemos um caso muito importante, né, o julgamento da ação penal 470 de Minas Gerais, também conhecido como o caso do mensalão, que pelo menos 2 ministros fizeram referência à teoria da cegueira deliberada. O ministro Celso de Mello fez isso em plenário durante o julgamento, acabou não indo para o voto escrito, mas a ministra Rosa Weber faz longas considerações em seu voto sobre a cegueira deliberada, e essa jurisprudência acaba sendo acolhida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, algo que para nós é muito importante aqui do estado do Paraná, porque nós integramos a 4ª Região, e vem uma série de casos que aplicam cegueira deliberada. E o que nós precisamos fazer, né? Vi aqui que o professor Spencer Siddle, a quem eu cumprimento aqui pela presença, também é um estudioso da cegueira deliberada, tem obra publicada sobre o tema. O professor Siddle pergunta, né? Qual seria a origem dessa teoria? E aí ele pergunta, seria a Inglaterra ou Estados Unidos? Né? A primeira vez que alguém aplica isso, né, foi exatamente numa corte inglesa ao julgar o caso Regina versus Sleep, né, a rainha contra William Sleep, que havia, estava transportando um barril com parafusos navais, isso nós estamos falando do século XIX, que havia sido comercializado contendo insígnias reais e, portanto, precisariam de autorização do Exército, da Marinha de Sua Majestade, para poder ser transportados. E lá naquele julgamento inglês, pela primeira vez se ventilou uma ideia, né, de que a ignorância autoprovocada, a ignorância deliberada, poderia ser considerada como conhecimento. Isso depois foi reconhecido pela Suprema Corte dos Estados Unidos, na virada do século XIX para XX, alguns casos interessantes, mas a teoria realmente, né, essa ideia, para não chamar de teoria, ela realmente ganha força quando, a partir da década de 1970, os tribunais federais americanos, em especial o tribunal da 9ª Região na Califórnia, começam a aplicar esse tipo de... começam a aplicar essa regra e começam a decidir casos de tráfico internacional de drogas. O caso mais interessante é o caso United States versus Sleep. O que aconteceu nesse caso? Você tinha 2 amigos que moravam ali na região de San Diego, no sul da Califórnia. Eles atravessaram a fronteira para o México, foram até o México, estavam num bar bebendo, aí eles foram abordados por um sujeito que, num primeiro momento, eles dizem que tentou vender droga para eles. E eles disseram que não queriam droga, dali a um tempo o sujeito volta e diz, olha,
eu estou vendo aqui que vocês estão em 2, eu tenho um carro aqui que eu gostaria que vocês levassem de volta para os Estados Unidos. E ele ofereceu $1.000 para eles pegarem o carro. Isso nós estamos falando de 1973, então $1.000 era bastante dinheiro, né? Ainda mais dinheiro do que hoje. Peguem esse carro, levem de volta para San Diego, larguem no endereço tal, com as chaves e os documentos no porta-malas, e alguém vai buscar o carro. Eles acharam tudo aquilo muito esquisito, né? Tanto que eles foram lá, fizeram uma pequena revista no carro, abriram o porta-luvas, olharam debaixo do banco, abriram o porta-malas, não encontraram nada a princípio, né? O réu depois diz que dentro do porta-malas ele viu que tinha uma tampa, né? Normalmente é onde a gente guarda o step. Ele falou, eu vi que tinha uma tampa, não abri a tampa, eu me dei por satisfeito com aquela revista que eu fiz e achou que ninguém fosse olhar mais do que aquilo. Ledo engano. A hora que ele estava atravessando a fronteira do México de volta para os Estados Unidos, ele foi preso com diversos quilos de maconha e foi processado por tráfico internacional de drogas. E aí que o caso se torna interessante. Ele diz, eu não sabia que eu estava transportando droga. E o crime de tráfico de drogas nos Estados Unidos, ele exige, como elemento essencial, que você tenha conhecimento, né, que você sabidamente transporte substâncias que a lei caracteriza como drogas. Ele falou, eu não sabia. Vai a julgamento pelo júri, um júri federal, porque lá existe uma garantia de que haja julgamento pelo tribunal do júri, e o juiz, antes dos jurados se retirarem para a votação, o juiz dá uma instrução para os jurados. Lá existe uma separação muito clara entre quem é o jogador de fato, quem é o jogador de direito, e o juiz dá uma orientação antes dos jurados decidirem para que eles possam conhecer qual é a norma jurídica que deve ser aplicada. E ele diz, olha, o crime da lavagem de dinheiro exige conhecimento. O sujeito deve saber que está transportando drogas. Contudo, se vocês compreenderem que ele não sabia porque ele quis não saber, para depois ele poder alegar que ele não sabia, vocês podem aí compreender que ele agiu como se ele soubesse. E aí vocês podem interpretar que ele sabia que estava transportando drogas. A defesa sim surgiu contra essa instrução, mas ela foi aplicada, os jurados votaram e decidiram que ele deveria ser condenado por tráfico internacional de drogas. Ele recorreu e o Tribunal da Califórnia disse, não, essa instrução é válida, nós temos uma regra aqui na nossa legislação, e mesmo que não tivesse, isso vem de precedentes muito antigos do século XIX do direito inglês, vem de algo bastante enraizado na nossa tradição jurídica na Suprema Corte, e, portanto, essa instrução é válida. Vocês podem entender que se ele age de modo a se manter deliberadamente em estado de ignorância, vocês podem inferir que ele agiu como se ele tivesse conhecimento. Eu não anotei quem me perguntou, deixa eu puxar aqui. Professor, o Dr. Tylon aqui também, ele pergunta, a jurisprudência admite qual espécie de presunção? Isso, eu estava puxando exatamente a pergunta do Dr. Tylon. Deixa eu tentando acompanhar aqui. É meio complicado para quem está desse lado aqui. É meio complicado acompanhar os documentos. Vamos lá. Então o Dr. Tylon pergunta, que espécie de presunção? Tá? Eu precisaria dizer primeiro que, de acordo com a nossa Constituição, nós não podemos presumir qualquer espécie de culpa do acusado. É necessário que isso seja demonstrado pela acusação. A acusação tem uma carga probatória bastante elevada, ela tem que demonstrar, para além de qualquer dúvida razoável, que o acusado agiu de um modo criminoso, de maneira típica, e deve demonstrar que o acusado agiu com dolo. Tá? O que a nossa jurisprudência tem feito no Brasil? Ela tem entendido que, quando há uma alegação de desconhecimento por parte do acusado, essa alegação de desconhecimento não é suficiente para descaracterizar o dolo, porque eles entendem que dolo eventual, que existe dolo eventual quando o sujeito está em uma situação de ignorância ou de cegueira deliberada. Mas eu entendo a pergunta do Dr. Tylon. Muito parece
que nós estamos presumindo que está havendo alguma ação dolosa, né? E por isso nós precisamos tomar muito cuidado, né? O que eu percebi, então? Nós temos uma jurisprudência no Brasil que tem aplicado essa ideia de cegueira deliberada. Nós temos, por outro lado, uma inspiração em uma série de precedentes da tradição common law, mas principalmente nos Estados Unidos, apesar da origem, no caso, Regina versus Leath, essa questão ela se desenvolveu e ganhou projeção a partir das decisões dos Estados Unidos, em especial esse caso United States versus Juul, da Califórnia, que eu mencionei a vocês. E aí estão aplicando um raciocínio bastante simplório, com o perdão da palavra. Nos Estados Unidos eles resolvem assim, nós podemos resolver assim também. Chegou ao ponto de um autor, na época ele era juiz federal, o autor ele escreve que nos Estados Unidos eles resolveram o problema do dolo eventual a partir da ideia de cegueira deliberada. E aí eu preciso dizer, olha, me desculpe, o Vossa Excelência, que na época era juiz, está equivocado. Na verdade, os Estados Unidos desconhecem a noção de dolo eventual, eles trabalham com categorias de imputação diferentes, eles atuam, eles simplesmente operam de uma forma diferente. A legislação vai exigir a demonstração de algum elemento, pode ser a intenção, o conhecimento, a imprudência, a negligência, conforme o caso. E eles não trabalham com essa ideia de dolo eventual, assumir o risco, indiferença, teorias volitivas, teorias cognitivas. Isso passa largo deles porque a dogmática penal deles, se é que nós podemos falar em dogmática penal americana, é algo muito rudimentar. Eles estão na idade da pedra lascada, nós estamos com um carro voador aqui em termos dogmáticos. Então, há uma série de erros. E esses erros, essas incompreensões, esses atalhos que as pessoas cortaram, permitiu que essa teoria fosse importada para o Brasil sem pagar a devida taxa alfandegária. Ela entrou escondida na mala de alguém que foi para fora e vem ganhando cada vez mais força. Até 2016, nós tínhamos pelo menos 65 casos diferentes no Brasil que aplicavam a ideia de cegueira deliberada. Veja o perigo disso. Nós temos um cliente nosso condenado porque ele não sabia algo. E aí o juiz diz, não, ele não sabia, mas ele deveria saber e ele só não soube porque ele quis não saber. Sem prova alguma, a gente fica numa situação muito complicada. E realmente, professor, é interessante que esse tema da cegueira deliberada ele tem atravessado a justiça criminal como um todo, não é, professor? Tem uma grande preocupação acadêmica, mas também tem que ser do conhecimento prático de todos aqueles que atuam na área criminal. Como bem o doutor tem ressaltado, esse movimento de americanização, do nosso direito penal, processo penal, como o próprio doutor mesmo me ensinou na oportunidade que tive de ter sua aula, é feito principalmente na quarta região, da qual o doutor, que é de Curitiba, tem bastante conhecimento a respeito. E nesse aspecto, quais os principais pontos a respeito da cegueira deliberada aplicada no Brasil, que é o que o doutor vem comentando do seu caso prático? Vamos lá. Diga, doutor Alan. Não, eu estava acompanhando aqui também, além dessa situação da cegueira deliberada aplicada no Brasil, que o doutor já estava nos salientando, D.R. Claus, eu não consigo reproduzir aqui o nome que está abreviado, ele pergunta, a cegueira deliberada na improbidade administrativa? E a cegueira deliberada na improbidade administrativa? Legal, eu vou responder primeiro a pergunta do Márcio. Um abraço, Márcio Berclaz, é um grande amigo, doutor em Direito, promotor de Justiça aqui no Paraná. Os casos de... A cegueira deliberada tem sido aplicada também para a improbidade administrativa, não há muito fundamento para isso, mas a mesma lógica de desconhecimento tem sido aplicada. Existe o entendimento de que deve haver um princípio de culpabilidade, deve haver uma demonstração de vinculação subjetiva, de modo a não permitir a responsabilidade 100% objetiva nos casos de improbidade. E aí temos visto o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Paraná aplicando essa lógica.
Então, também é importante, né? Não só, desculpa que eu tremi a câmera, não só apontar, digamos, as inconsistências entre a cegueira deliberada e o dolo eventual, que é um problema sério, mas também discutir os limites da aplicação dessa lógica, né? De nós podermos inferir conhecimento a partir da situação de desconhecimento. Tá? Mas você tinha me perguntado, Alan, sobre os elementos. E o mais interessante é que, como a cegueira deliberada não é uma teoria que foi desenvolvida no seio da doutrina brasileira, e aqui um parênteses, né? Eu vi que o professor Siddle, ele me fez uma provocação aqui com relação à ideia de pedra lascada. Eu não acho que a lógica de cegueira deliberada nos Estados Unidos seja indicativo deles viverem na idade da pedra lascada. A dogmática penal, se é que eles têm uma dogmática penal, que é algo muito rudimentar, né? Eles ainda se referem aos modos de imputação subjetiva como culpability, né? Como culpabilidade, porque pararam de ler os alemães na década de 60. Ele pergunta sobre a questão da Leichtfertigkeit, né? Uma espécie de culpa grave ou leviandade que existe no direito alemão, como uma espécie de categoria intermédia entre o dolo e a culpa, algo que muitos autores defendem que deve existir aqui. O professor Paulo Busato, por exemplo, aqui da Federal do Paraná, entende que deveria haver algo como a culpa grave. Não vejo isso como um problema, embora eu, particularmente, tendo a adotar uma teoria mais binária, né, de dolo e culpa, como defendida pelo professor Luiz Greco. Mas o fato de não haver uma teoria, de simplesmente pegar uma lógica e trazer para o Brasil, isso vem importado pela jurisprudência, faz com que ninguém tenha parado para pensar exatamente, ou poucos tenham parado para pensar, e normalmente fazendo isso ex post facto, né, depois que a decisão já está dada, buscar identificar quais seriam os elementos, quais seriam os critérios para aplicar a cegueira deliberada. Eu vejo que a primeira decisão relevante que a gente tem que, de fato, se preocupar com com relação Professor, deu uma pequena cortada aqui, deu uma pequena cortada aqui no sinal do doutor, mas eu creio que não deve ter atrapalhado. Tá, deixa eu estava falando sobre os critérios, né? Poucos se preocupam em dar critérios. A ministra Rosa Weber foi uma das poucas que teve o cuidado de fazer isso, e ela identifica que para que haja cegueira deliberada, o autor deve ter primeiro ciência da elevada probabilidade que ele está cometendo um crime, trazendo isso para o direito penal econômico, para lavagem de dinheiro. Né? Deve haver ciência da elevada probabilidade que ele está tratando com bens, direitos ou valores que tenham origem criminosa. Esse é um primeiro ponto. Segundo lugar, o autor deve agir com indiferença com relação a esse conhecimento. E essa questão da indiferença é algo importante, né? Eu vou resgatar isso depois quando eu for falar sobre dolo. E, em terceiro lugar, ele deve, de fato, praticar alguma conduta típica, né? Ele deve ter a possibilidade de confirmar desse desconhecimento, e aí ele age, né, com essa indiferença. Então, basicamente, são esses três elementos. Na doutrina, nós temos autores que propõem outros elementos, o professor Ramon Raguez, analisando na Espanha os casos dos tribunais espanhóis que aplicam cegueira deliberada, ele desenvolve critérios para que essa aplicação possa ser algo feito de forma racional, né? Como que nós poderíamos identificar dolo eventual nos casos de cegueira deliberada. Contudo, a nossa jurisprudência simplesmente não toma esse cuidado e gera situações teratológicas, né? E o que acaba fazendo com que casos que em realidade são culposos acabem sendo tratados como dolosos. Situações de negligência, situações de imprudência são tratadas como dolosos, entende que o autor, ao violar uma norma de cuidado, né, ao violar um dever de conhecimento,
acaba agindo com dolo, quando, na verdade, por qualquer critério da teoria do delito, nós acabaríamos resolvendo, identificando condutas culposas. Né? Eu concordo que possa haver, eu até aponto isso no meu livro, podem haver casos dolosos em que você aplica a teoria da cegueira deliberada e reconhece aqueles casos como dolosos. O que eu defendo? Eu defendo que, em verdade, como nós já temos toda uma teoria dogmática para identificar dolo nos casos em que há dolo, e para não identificar dolo e, portanto, culpa nos casos em que há, em que não há dolo, e haveria uma resolução para esses casos, a teoria da cegueira deliberada mais atrapalha do que ajuda, porque ela permite que os critérios de imputação sejam manipulados conforme a vontade do julgador. Muito bem, professor. Exatamente aqui eu tenho visto aqui a Cristiane Petro, o Fernando Rezende, e, por exemplo, a Cristiane perguntou como lidar com casos de cegueira deliberada se o dolo, para a doutrina brasileira, considera o conhecimento como um elemento de responsabilidade, que é o que o doutor vinha encaminhando já. E, professor, o Fernando pergunta, a teoria da cegueira deliberada pode ser utilizada no crime de uso de informação privilegiada, no que diz respeito a insider secundário, e o Luiz também faz um questionamento. Está difícil aqui, como eu tenho dito, de abrir o questionamento de todos. O celular caindo toda hora aqui. Luísa pergunta, professor, na sua percepção, a cegueira deliberada tem sido utilizada para condenação de conduta culposa? Em quais crimes e contextos isso pode ocorrer? Vamos lá, vamos pela ordem. Primeiro, a pergunta da Cristiane. Né? Concordo 100%, Cristiane. Muita gente costuma ter um apego excessivo ao artigo 18 do Código Penal quando ele define dolo. Né? Existe dolo quando a gente quis o resultado, muita gente identifica isso como dolo direto, ou quando a gente assumiu o risco de produzir o resultado, dolo eventual. Um dos problemas dessa fórmula é que ela é semanticamente vaga. Né? Assumir o risco de produzir o resultado diz muito pouco. Né? Há diversos casos, por exemplo, de culpa consciente, que nós poderíamos dizer que o autor, consciente do risco que ele estava criando, consciente que ele estava violando uma norma objetiva de cuidado, criou um risco não permitido, e aí, quando ele provoca a lesão do bem jurídico, dá para dizer que ele assumiu o risco, mas isso não significa que sua conduta seja necessariamente culposa. Né? É um problema da maior parte das teorias volitivas do dolo. Muita gente ainda está presa naquela fórmula do Nelson Hungria, para quem haveria dolo eventual quando o autor age com consentimento com relação ao resultado. Daí que vem, né, daí que surgem alguns textos, em especial na decisão da Rosa Weber, que eu mencionei há pouco, a indiferença como elemento da cegueira deliberada. Né? A origem disso é muito curiosa. Numa nota de rodapé, né, de um dos primeiros autores que analisa cegueira deliberada no Brasil, ele traduz, né, a expressão awareness of a high probability, né, traduzido para o português seria ciência de uma elevada probabilidade. Awareness é você representar algo como possível, você está ciente que aquilo está presente. Ele traduz awareness como indiferença quanto à elevada probabilidade. Independentemente do dicionário que vocês forem consultar, awareness não se traduz como indiferença nunca. Me parece que essa foi uma tradução forçada para já indicar, né, como uma espécie de atalho, a existência de dolo eventual quando houver alguma atuação com desconhecimento. Né? E isso revela, na verdade, um grande desconhecimento sobre a atual teoria do delito. Faz muito tempo já que nós temos apresentado alternativas a essas teorias volitivas, né? Teorias como do consentimento, teorias como da indiferença. As teorias hoje mais aceitas na Alemanha são teorias cognitivas, né? Teorias que estão ligadas à representação. Né? O exemplo mais tradicional, ainda que não seja o mais atual, mas o que ilustra muito bem esse ponto é o famoso exemplo do atirador do penalista Lachmann.
né? O que ele conta lá naquele caso? Digamos, tem uma feira, 2 fazendeiros que estão praticando uma competição esportiva de tiro ao alvo. De repente, um dos fazendeiros avista, lá longe, uma menina segurando uma bola. E um fala para o outro, olha, eu atiro muito bem, eu aposto com você a minha fazenda, que eu acerto a bola que está na mão daquela menina. Eles fazem a aposta, o sujeito atira, e ele erra a bola e acerta a cabeça da menina. E ela vem à morte. Qual que é o problema aqui? Ele aceitou, dá para dizer que ele assumiu um risco, sim, isso não é suficiente. Dá para dizer que ele era indiferente com relação ao resultado? Penso que não. Porque se ele erra, torna-se um resultado duplamente não quisto. Ele não queria acertar a menina e ele não queria errar a bola. Porque se erra a bola, ele perde a fazenda para o amigo. Então não é a indiferença que vai marcar a presença do dolo. É o fato de haver um perigo ali que deveria ter sido levado a sério e que não foi levado a sério. Então é uma ideia de risco à descoberta. E há teorias normativas, teorias que se desapegam já desses elementos, como é que posso dizer, mentais, ontológicos, de vontade, de conhecimento, como algo que pudesse ser acessível a um observador externo. Nesse ponto, a filosofia da linguagem tem fornecido para nós uma grande perspectiva, escritos como do professor Rodrigo Cabral, professor José Carlos Porciúncula, e obras aqui mais recentes, do Wagner Marteletto, do Eduardo Viana, sobre dolo no Brasil. Acho que a gente tem tido um grande avanço nesses termos. Tá? Então, o que a gente aponta? Essa ideia de assumir o risco do artigo 18, voltando à pergunta da Cristiane, não é suficiente para resolver esses casos. O que a gente precisa fazer? Tem que olhar para o Código Penal como um todo. E aí, a gente olhando para o artigo 20, o que a gente percebe? Que o erro, quanto à situação de fato, portanto, um conhecimento deformado sobre os fatos, um conhecimento incompleto, portanto, um desconhecimento sobre fatos relevantes, exclui o dolo, configura erro de tipo. E aí ele vai permitir a punição culposa quando o tipo penal admitir punição culposa, parágrafo único do artigo 18. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o conhecimento como um elemento que caracteriza o dolo em alguns casos, e quando ausente o conhecimento, há a exclusão do dolo. Isso é um problema sério para a importação de cegueira deliberada no Brasil. A Espanha tem adotado cegueira deliberada, os estudos lá nesse ponto estão um pouco mais adiantados, mas nesse ponto nós temos uma diferença clara. Nós temos uma definição legal de dolo no nosso Código Penal que a Espanha não tem. Então a gente precisa se conformar às regras que nós temos aqui. Então concordo 100% com a Cristiane. Com relação à pergunta do Fernando, se caberia cegueira deliberada no crime de insider trading, artigo 27D da Lei de Mercado de Capitais, trazido aqui para o Brasil como o crime de uso indevida de informação privilegiada. Penso que admite responsabilidade por conhecimento potencial. O crime fala utilizar no mercado de valores informação privilegiada sobre a qual tenha o dever de guardar sigilo. Então, lógico que sendo a informação privilegiada um elemento desse crime, é necessário que ele tenha conhecimento de que ele está em posse de uma informação e que ela é privilegiada. Agora, eventualmente, se nós tivermos uma situação de conhecimento incompleto, você recebe uma dica de um amigo e não sabe que aquela informação é privilegiada, por exemplo, poderia se argumentar que você deveria saber. E isso gera um problema muito grande para nós. A expressão dever saber, ela tem sido tratada como equivalente do dolo eventual, mas ela não é equivalente ao dolo eventual. O conhecimento potencial, na verdade, ele é uma permissão legislativa que nós temos em alguns tipos penais, mas não em todos. Aquela ideia de sabe ou deveria saber, que permite a punição dolosa do conhecimento potencial. Mas a maior parte dos crimes não tem esse dever de informação, não tem essa ideia de conhecimento potencial. Então, ainda que eu reconheço o risco, com relação ao insider secundário buscar ser responsabilizado como cegueira deliberada, penso que ele possua uma defesa dogmática que é bastante relevante.
Tá? Aí, dando sequência, a pergunta aqui da Luísa, nossa amiga de Porto Alegre. Tudo bem, Luísa? Eu acho que eu respondi em parte a tua pergunta, né? A minha tese principal, o que eu defendi como argumento central da minha tese, era de que a cegueira deliberada estaria servindo no Brasil para punir condutas culposas como se dolosas fossem. Eu acredito que há situações dolosas, né? Eu até aponto isso é um dos grupos dos casos que eu aponto no capítulo final do meu livro. Existem casos em que a cegueira deliberada ela não é relevante porque haveria situações dolosas que seriam tratadas como dolosas e você não precisa de cegueira deliberada para alcançá-las, mas há, contudo, situações culposas que são equivocadamente tratadas como dolosas. E aí você acaba expandindo o âmbito de incidência do direito penal. Eu vejo isso como algo bastante perigoso. Temos aqui também, doutor, justamente o doutor acabou respondendo, né, a Patrini, isso, Patrini Reis pergunta, entendi como uma vontade, né, consciência de manter-se alheio a uma realidade com a pretensão de tirar proveito dela. E o Thomas, justamente, ele pergunta, a teoria da cegueira deliberada seria, então, uma vontade, consciência sobre uma probabilidade, não é? Como o doutor bem tratou. São formas, né, de tentar traduzir o que a gente expressa quando fala em cegueira deliberada. Quero só aproveitar aqui para mandar um alô para a doutora Vanessa, doutor Guilherme Rangel, fique à vontade, doutor Spencer, doutor Spencer Siddle. Aqui eu tô com o chat travado para poder ler as perguntas, acabo não vendo os alôs que todo mundo manda. Mas respondendo aqui, né, ao Thomas e a Patrini. A ideia, né, que permitiu que essas condutas fossem punidas nos Estados Unidos é exatamente essa. O sujeito quer se manter em estado de ignorância, estado de desconhecimento, porque ele quer tirar proveito daquele estado de desconhecimento. Né? Ou, para sintetizar na expressão do professor Ramon Raguez, melhor não saber. Né? Então o cara olha para aquilo, ele acha tudo aquilo muito estranho e fala, não, é melhor eu não me meter aqui, né? É como o advogado que não pergunta se seu cliente é culpado ou não, porque não quer saber, porque imagina que ele seja culpado. Tem que tomar cuidado com esse comportamento. A cegueira deliberada é uma realidade presente nos nossos dias, né? Há uma série de verdades que a gente prefere não saber. A grande questão política, né? Nós vemos muito até em noticiários políticos. Sobre cegueira deliberada em determinado público. Pois é, se você convive 16 meses com um grupo de pessoas, mas você prefere não saber o que exatamente elas estão fazendo e se mantém na sua redoma, na sua bolha, isso é algo potencialmente perigoso, eu concordo. A grande questão ainda que eu entenda, né, que há uma reprovabilidade nesse comportamento, Patrícia, a grande pergunta que a gente precisa se fazer primeiro, esse comportamento é reprovável. Ele precisa ser punido criminalmente? A quem está me ouvindo, cortou um pouco a fala do doutor, mas pode continuar, professor. Eu perguntei, eu falei, a gente precisa primeiro saber se a gente precisa punir, se a gente deve punir aquilo. E uma segunda pergunta importante é se a gente pode punir aquilo. Eu responderia que o nosso legislador ele já fez um juízo de valor quando ele estabeleceu que condutas podem ser punidas dolosamente nas situações em que a nossa legislação define dolo e há condutas que não cabem punição caso elas não cumpram os requisitos para preenchimento, para configuração integral do dolo. Então essa é uma questão. Agora, a questão é se a gente pode punir. Eu entendo que se nós temos um conceito legal de dolo que exige o conhecimento como elemento essencial, nós não podemos tratar esse desconhecimento como se conhecimento fosse. Né? Ainda que o Thomas coloque aqui, né, a cegueira seria uma vontade de consciência sobre uma probabilidade. Penso que
reduzindo em miúdos, poderíamos tratar assim, o sujeito tem uma consciência potencial, né? E aí a gente tem que fazer uma pergunta. Tá? Vamos lá. O teu cliente, minutos antes de ser preso, ele te entrega uma mala e fala, doutor, eu preciso que você leve essa mala para o meu sócio. Você conhece a imputação, você sabe por que ele está respondendo. Né? Se é por homicídio, quem sabe tem a arma do crime naquela mala. Se é por algum crime que traga uma vantagem indevida, talvez tenha dinheiro de origem ilícita naquela mala. Se é tráfico de drogas, quem sabe haja drogas naquela mala. Né? O que você faz? Fala, olha, eu não vou olhar essa porcaria. Eu não vou abrir essa mala. Eu vou só levar lá, ou então vou dizer, olha, peça para outra pessoa. Eu sou advogado, não sou teu comparsa. Meu trabalho não é esse. Tá? O fato é o seguinte. Se você não quer saber algo, possivelmente você já sabe o que é que você não quer saber. Então, já há uma probabilidade. Tá? Aí que entra a importância da filosofia da linguagem aqui. Conhecimento não é equivalente à verificação empírica. Eu não preciso abrir uma caixa que está fazendo tic-tac para imaginar com alguma probabilidade bastante segura que dentro daquela caixa tem uma bomba. Porque as pessoas não colocam despertadores em caixas. Né? Então, é uma consideração importante que a gente tem que fazer. Tá? Ainda assim... Como diz a Vanessa Volpe, não pegue a mala. Não pegue a mala, concordo 100%. Doutora Vanessa Volpe, grande advogada aqui de Curitiba, nossa procuradora-geral do município, que muito nos honra aqui assistindo a live. Concordo com ela, não pegue a mala. A grande questão é, se eu pegar a mala, eu posso ser punido sem que eu tenha verificado o que está ali dentro? Né? Eu posso ser tratado como se eu soubesse? Essa é uma pergunta importante. Quem eu acho que melhor respondeu essa pergunta foi o professor Luiz Greco. O professor Luiz Greco, analisando exatamente aquele caso que eu comentei para vocês do México, o cara que atravessa a fronteira com quilos e quilos e quilos de maconha dentro do porta-malas. Ele imaginava, pelo contexto, que aquilo era uma transação ilícita. Bastante provável. Tá? Afinal de contas, ele falou em depoimento que ele sabia que o cara que ofereceu o dinheiro para ele era traficante, porque ele tinha oferecido vender droga para eles minutos antes. Tá? A questão é, o que ele estava transportando de ilícito dentro daquele carro? Podia ser droga? Sim. Mas também podia ser arma, também podia ser dinheiro ilícito, podia ser órgãos clandestinos, órgãos humanos, poderia ser pornografia infantil, corpo que alguém tinha matado, a gente não tem como saber. Né? E o sujeito não tem como saber até que ele verifique. Então esse conhecimento potencial é algo muito perigoso. Nós precisamos tomar cuidado com relação a isso. Perfeito, professor. Então, como eu tenho dito no começo, e eu sempre lembro que são questões que eu aprendi com o doutor, são discussões, preocupações acadêmicas, mas, sobretudo, nós, profissionais, advogados, advogadas, temos que ter um conhecimento prático, porque é indispensável entendermos justamente a questão da segredo deliberado tem sido já aplicada aqui no Brasil. É importante também, pelo pouco tempo que nós temos o tempo de 1 hora, temos aqui 50 minutos já. Professor, interessante, para quem quiser aprofundar um pouco mais do estudo, além do livro do doutor, e evidente acompanhar os artigos do doutor Lucchesi, o doutor, né, é autor do livro que foi, no caso, a tese dele, Punindo a Culpa como Dolo, o uso da cegueira deliberada no Brasil. E, como tenho dito, é uma autoridade no assunto, uma referência. E estivemos aqui, professor, na live anterior, justamente sobre direito penal econômico com a doutora Heloísa Estelita, a qual passou votos, né, de grande estima ao doutor, e tratamos com ela sobre a responsabilidade, né, penal econômica.
E, diante disso, a teoria da cegueira deliberada, com relação a essa situação, como o doutor bem explicou, de quando acontece o delito, como fazer esse diferencial, né, da análise do dolo eventual para a cegueira deliberada. Como que as pessoas, os advogados, podem perceber isso? Uhum. Tá. Vamos responder por partes aqui. Primeiro, agradecer o Pedro Gabriel, foi meu aluno do IBC Clean, a gente falou sobre esse tema. Você me perguntou sobre livros, né? Aproveitar e fazer um pequeno merchan. Tem o meu livro, Punindo a Culpa como Dolo, Usa a Cegueira Deliberada no Brasil, publicado pela editora Marcial Pons. E até a professora Luísa Estelita, grande amiga, uma pessoa por quem eu tenho enorme admiração, estava presente, foi uma das minhas avaliadoras na banca de doutorado, e ela que me sugeriu o título. Eu tinha um título que era pior, eu tinha um título mais fraco, e ela falou, não, corta uma palavra aqui, muda de outro jeito, a Elo é brilhante. Então, agradeço a ela, um grande abraço. Mas o meu livro não é o único, né? Estava nos acompanhando aqui o professor Spencer Seidel, né? Como pode ver, eu estudei de maneira profunda o livro dele, publicado um ano antes que o meu. Publicado um ano antes que o meu pela editora de Plástico. Nós não concordamos sobre muitos temas, mas tem sido um grande interlocutor. Uma das obras mais tradicionais, La Ignorância Deliberada em Direito Penal, que eu tenho mencionado o professor Ramon Raguez e Valles, professor na Espanha, professor em Barcelona, na Pompeu Fabra. E nós temos, né, como uma interlocução entre o meu tema e o da Elo, a Elo fala de responsabilidade penal de dirigentes empresariais. Né? Tem um livro publicado pela editora Marcial Pons também. A gente brinca que o meu livro, o livro dela, se encontraram e deram fruto a um outro texto que foi publicado. Perdi que não está aqui. Eu achei que eu tinha pego o livro certo, mas não peguei. O outro livro publicado pela editora Marcial Pons, que fala, uma dissertação de mestrado da UFMG, do Lucas Pardini, que fala sobre a responsabilidade penal do dirigente empresarial em cegueira deliberada. Eu achei que eu estava pegando o livro certo aqui para mostrar para vocês. E o que eu considero? Eu acho que esse, eu não consigo imaginar uma teoria... Não há nenhuma eu tenho visto que há uma série de casos que conjugam três teorias muito perigosas. Você tem, primeiro, algo que o Luiz Greco, a Laor Leite já explicitaram há bastante tempo, a má apropriação da teoria do domínio do fato no Brasil, como forma de criar uma responsabilidade subjetiva. Perigoso. Não preciso nem provar que ele sabia o que estava sendo feito. Basta eu provar que ele tinha condições de saber que a ignorância dele foi deliberada. Muito perigoso. Aí vem um terceiro ponto, que é exatamente o da obra da professora Estelita. Omissão imprópria. Eu digo, o sujeito estava no ápice. Ele não sabia e ele não fez nada. Ele só deixou de fazer, deixou de impedir que as pessoas que estavam fazendo algo que ele sequer sabia que estavam fazendo, deveria ter impedido. Olha o perigo disso. A gente vai somando um escalonamento de situações que vão permitindo que a gente puna qualquer um. Se você conjugar domínio do fato, omissão imprópria, cegueira deliberada, qualquer pessoa que ocupe alguma posição de gerência está sujeita à responsabilidade criminal. E, portanto, é uma responsabilidade muito grande de nós que seremos chamados a defender essas pessoas, que tenhamos pleno domínio das categorias. E, por outro lado, eu tenho visto aqui amigos, delegados de polícia, promotores de justiça que acompanham a nossa live também, que eles conheçam a teoria e tenham responsabilidade na hora de aplicar e de fazer a acusação.
né, para não entrar em canoas furadas e não buscar a responsabilização indevida de quem não deve ser responsabilizado. É preciso ter muito cuidado, né? Com grande poder, já diria o tio Ben, vem grande responsabilidade. Perfeita ponderação e o final com um grande estilo, professor. A doutora Vanessa nos alertou aqui que está travando, agora está conseguindo nos ouvir bem, os colegas estão conseguindo nos acompanhar. Restando aqui pouco tempo, então, eu gostaria de indicar aos colegas que acompanhem o perfil do Instagram do Dr. Lucchesi, @Guilherme Brenner Lucchesi. O doutor sempre coloca para nós conteúdos de direito penal econômico, principalmente sobre cegueira deliberada, do qual, como eu já ressaltei, o doutor é uma autoridade no assunto. Eu também tenho aqui alguns colegas, eu cumprimento o doutor Fernando Moura, doutor Tylon, que sempre também me ajuda na divulgação, doutor Paulo Afonso, que também foi meu amigo de graduação, doutora Lorena Roberta, doutor Marco Aurélio, que é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da subseção, a professora doutora Thalita Arruda, sempre participativa, comparecendo em todas as lives, e menciono também o cumprimento ao doutor Marcelo Jacomossi, que ele teve a iniciativa de um portal jurídico, chama-se Portal Jurídico MPJus, do qual eu integro como colaborador, além de demais outros advogados, como o professor Pardal, e diversos outros profissionais de todas as áreas do direito. Eu até indico que os doutores acompanhem o portal MPJus, é um portal com conteúdo de qualidade, gratuito. Sigam também o meu perfil no Instagram, é @adv.alanfelipe. E eu novamente agradeço ao doutor por ter aceito esse convite. É uma honra estar ao lado de uma referência para nós aqui, que aprendemos muito e temos também buscado, como tenho dito, entender que a cegueira deliberada ela é algo que não deve ficar só nas discussões acadêmicas. É algo que tem sido de conhecimento prático e deve ser, aliás, de conhecimento prático de todos os operadores de direito na área criminal. Agradeço novamente ao Dr. Everton Caldeira, que contribuiu para a realização desta live. Muito obrigado a cada um dos amigos. Deixo a palavra, então, ao Dr. Guilherme Lucchesi para fazer as suas ponderações e seus agradecimentos. Muito obrigado, doutor. Obrigado, doutor Alan. Queria mais uma vez agradecer você pelo convite muito gentil que me foi feito para participar desse espaço. É sempre uma alegria, né? Infelizmente não deu para estar pessoalmente em Maringá. Poder correr no Parque de Ingá, comer uma esfirra, tomar uma cerveja na cervejaria Araucária. Assim que passar a pandemia, podemos contar com o doutor por aqui. Será muito bem recebido. Sensacional. E agradecer a todos vocês que aqui numa quarta-feira à noite estão nos assistindo, nos acompanhando, contribuindo para o debate com perguntas. Foi uma alegria rever vários amigos, reencontrar várias pessoas. Eu peço desculpas se eu não consegui cumprimentar pessoalmente, nominalmente a todos, nem responder a todas as perguntas, mas fiquei muito feliz com a participação de todos vocês. Muito, muito obrigado pelo convite, parabéns pela excelente iniciativa da OAB Maringá e contem sempre comigo. Um grande abraço. Muito obrigado mais uma vez, professor. Obrigado a Karen Cristiane, que está aqui nos acompanhando, aos demais colegas que não foram nominados, aos colegas também da OAB Subseção Nova Esperança, aos colegas de Curitiba. Nosso muito obrigado, doutor. É sempre uma honra aqui dividir essa live com o doutor. Espero nos encontrarmos aí sobre os debates jurídicos brevemente. Agradeço. Honra minha, meu caro. Um abraço, até mais. Até, doutor. Agradeço.